Caleb é um dos personagens mais inspiradores do Antigo Testamento. Sua vida é marcada por coragem, fé inabalável e perseverança diante dos desafios. A promessa feita a ele por Deus, através de Moisés, se tornou um testemunho de que aqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, recebem a recompensa no tempo certo. O contexto da promessa. Tudo começou quando Moisés, ainda liderando o povo de Israel no deserto, enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Entre esses homens estavam Caleb, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. A missão era observar o território, verificar suas riquezas, os habitantes e as cidades fortificadas. Os espias voltaram trazendo um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens em uma vara. Isso mostrava que a terra era realmente fértil e abundante, uma terra que mana leite e mel. No entanto, 10 dos 12 espias se deixaram dominar pelo medo. Eles contaram ao povo que os habitantes eram gigantes guerreiros poderosos e que Israel jamais conseguiria conquistá-los. Em meio àquela multidão desanimada, apenas Josué e Caleb permaneceram firmes na fé. Caleb se levantou e disse com confiança: "Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." Números 13:30. Sua fé não estava nas armas de Israel, mas na promessa de Deus que havia jurado entregar aquela terra ao seu povo. A fidelidade em meio à rejeição. Infelizmente, o povo não ouviu a voz de Caleb. Eles preferiram acreditar nos 10 espias incrédulos e se revoltaram contra Moisés e Arão. Como consequência, Deus declarou que aquela geração incrédula não entraria na terra prometida. Somente Josué e Caleb, por terem sido fiéis, receberiam a herança. Imagine a dor de Caleb naquele momento. Ele viu o povo duvidar, presenciou a revolta e ainda precisou esperar 40 anos vagando pelo deserto, junto com todos os outros. Mesmo sendo fiel, ele sofreu as consequências da desobediência coletiva. Mas aqui está o detalhe que torna a história de Caleb tão inspiradora. Mesmo tendo que esperar 4 décadas, ele nunca deixou de crer na promessa que Deus havia feito através de Moisés. A reivindicação da promessa depois da morte de Moisés. Josué assumiu a liderança de Israel e finalmente conduziu o povo à conquista de Canaã. As batalhas foram muitas, as vitórias grandiosas, e aos poucos as tribos começaram a receber suas porções de terra. Foi então que Caleb, já com 85 anos de idade, se apresentou diante de Josué. Suas palavras são um marco de fé e perseverança. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Xisi. Ele não pediu facilidades, não buscou terras já conquistadas ou cidades pacíficas. Pelo contrário, pediu o monte de Hebrom, onde ainda habitavam gigantes, os Anaquins, com cidades grandes e fortificadas. A fé de Caleb era tamanha que mesmo aos 85 anos ele estava disposto a lutar, confiando que o Senhor lhe daria a vitória. Josué então abençoou Caleb e lhe entregou Hebrom por herança, cumprindo a promessa feita 45 anos antes. A vitória final. Caleb avançou e tomou posse do monte. Sua confiança em Deus se cumpriu mais uma vez. Os gigantes foram derrotados e Hebrom se tornou sua herança para sempre. A Bíblia destaca que isso aconteceu porque Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Deus de Israel. Shirsetan Shirsepha. Essa frase resume toda a vida de Caleb. Sua vitória não foi resultado apenas de coragem ou de força física, mas de uma vida de fidelidade contínua a Deus. Lições da promessa de Caleb. A história de Caleb nos ensina várias lições preciosas. A fé verdadeira não se intimida
com gigantes. Enquanto os outros viram obstáculos, Caleb viu oportunidades para que o poder de Deus fosse revelado. A fidelidade é recompensada. Mesmo que tenha esperado décadas, Caleb viu a promessa se cumprir porque permaneceu firme. Nunca é tarde para conquistar. Aos 85 anos, quando muitos já desistiriam, Caleb estava cheio de vigor espiritual para lutar e conquistar sua herança. A perseverança é a chave. Quem não desiste, mesmo no deserto, experimenta a vitória de Deus no tempo certo. A promessa de Caleb é um testemunho eterno de que Deus cumpre sua palavra. Ele esperou, confiou e perseverou até o fim. Sua vida nos inspira a acreditar que, independentemente das circunstâncias, idade ou obstáculos, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Assim como Caleb, somos chamados a confiar, perseverar e lutar pela herança que o Senhor tem reservado para nós.